Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Deus seja louvado. Hoje é dia 15 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós, a nos ensinar, nos instruir. Ó Deus, fale aos corações pelo teu bom Espírito Santo. Que o Senhor venha também a suprir as necessidades, a estender a tua mão para operar, para curar, para transformar as vidas. Ó Deus, toma em tuas mãos, concede a estas vidas o arrependimento, o perdão dos seus pecados, concede a estas almas a salvação pelo teu grande amor com que nos amou primeiro. Receba, Senhor meu Deus, esta oração, no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Diz o texto que Jesus dormia na polpa do barco. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento, os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus estava dormindo. Muitas vezes você acha que Deus não está se importando contigo. Mas você fala assim: Deus não faz nada na minha vida? O meu barco está enchendo de água. A minha casa está para ser desocupada. Não tenho mais dinheiro para pagar aluguel. Estou para perder meu emprego. Não consigo me encostar no INSS. Esse aqui já é o último saco de arroz. O que vai ser da minha vida? Eu sirvo a Deus
e parece que Deus está dormindo, não está nem aí. Não se importa que nós pereçamos. E muitas vezes você tem só isso na tua casa. Está até para ser despejado da sua casa, a perder seu emprego. E você pensa, será que Jesus não está nem aí para mim? Deus não está nem aí para mim? Assim estavam os discípulos. Estavam com Jesus. Estavam dentro do barco, eram salvos. Mas aí começou a entrar as águas do mar, começou a cobrir o barco. As águas estavam inundando o barco. E eles começaram a ficar com medo. Senhor, não se importa, estamos perecendo. E Jesus estava dormindo. Você vê que Deus ele está cuidando da nossa vida. O dormir significa que Deus está no controle. Que as tempestades vêm na vida de cada um de nós. Mas não conseguiram afundar o barco, as águas. Não conseguiram afundar o barco. Começou a entrar no barco, mas não afundaram. As lutas podem vir de tal maneira na sua vida, as ondas contra a sua casa, mas a sua casa foi edificada na rocha. Então ela não vai ser derrubada, ela não vai cair. As lutas vêm, as tempestades vêm. Quando Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, nos filhos de Jó, ele veio com um vento forte nos 4 cantos da casa e caiu sobre os filhos de Jó. Mas Jesus diz que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam, assemelhar-o-ei como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm as chuvas, vêm os rios, os ventos contra aquela casa, mas não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, e Cristo estava no barco. Mesmo Jesus, sendo nosso Senhor, estando guardando a nossa vida, nos guiando neste mundo, iremos passar por tempestades. Iremos passar por momentos que parece que vamos perder tudo que temos. Mas Deus está no controle da nossa vida. Ele está no barco. Ele está te guardando. Você pode hoje ter um saco de arroz apenas, mas amanhã Deus pode prover. Alguém pode levar para você um saco de arroz, ou até 2, ou até mesmo uma compra, ou até mesmo um dinheiro que você nem contava com ele. Esta é a provisão do Senhor Jesus. Parece que seu barco vai afundar. As águas da tempestade começam a vir. As águas do desespero começam a entrar no seu barco. As águas da perturbação começam a entrar dentro do seu barco. E você começa a temer. Os discípulos começaram a temer, sabendo que Jesus estava ali. Já viram Jesus operar, curar enfermos, curar cegos, expulsar demônios. E achavam que iriam perecer, achavam que Jesus, porque dormia, não estava no controle das suas vidas. Às vezes você pensa dessa forma, como o salmista que diz: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Desperta, Senhor, porque dormes. Não seja surdo para comigo, o salmista dizia. Deus, ele deixa nós passarmos pelas tempestades da nossa vida. Deus está nos experimentando, está nos capacitando para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos confiança nele nos momentos mais difíceis da nossa vida. É nessa hora que nós não podemos ser tímidos, deixar de orar. É nessas horas que temos que depositar nossa confiança em Deus. Deus ele faz isso, ele permite que passamos por tempestades para chegarmos diante dele e orar, e buscar a sua face, buscar a sua provisão. Por isso que Deus permite que você, minha irmã, meu irmão, esteja passando por esses momentos difíceis, por essas dificuldades na tua vida, por esse desemprego, por essa falta de alimentos na tua casa, ou até por enfermidades. Que é para você buscar a Ele em oração. É para você despertar, e não Deus. Deus não dorme e não tosqueneja, mas é para que nós venhamos a despertar a nossa fé, a usar a ferramenta que é a nossa fé, que Ele nos deu. É a usar a fé. Senhor, eu não tenho alimento mais na minha casa, mas eu vou dobrar meu joelho aqui agora e vou clamar a Deus. Senhor, tem piedade de mim. Eu estou precisando de alimento na minha casa, estou desempregado, Pai. Abre uma porta de emprego na minha vida. Senhor, prepara o alimento na minha casa. O que eu faço? Me dê direção, me oriente. E assim Deus fará na tua vida.
Por isso que Deus permite que as águas das dificuldades entrem no teu barco, entrem na tua vida. Você nem esperava que as águas da dificuldade iriam entrar na tua casa e entrou. Você não esperava que ia passar escassez e está passando. Estas são as águas do mar. Estas são as águas que invadiram a tua casa. Você não esperava que ia gastar tanto na farmácia, está gastando. Você não esperava que ia gastar todo o seu salário com médicos e gastou. Estas são as águas da dificuldade que está na tua vida, mas elas não vão te destruir. O barco não vai afundar porque o Senhor Jesus está nele, porque a sua vida está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. O que você tem que fazer nesse momento é dobrar os seus joelhos, confiar em Deus, buscar a face de Deus em oração. É isso que Deus requer de cada um de nós. Ele nos fez valentes, Ele nos fez sacerdotes. Sacerdote ele tem que estar sempre nos pés do Senhor. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então Ele quer que nós venhamos a buscar a Ele, a pelejar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar por esta fé. Sabe o que vence o mundo, meu irmão e minha irmã? É a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo que vence o mundo. É quando usamos a nossa fé, chegamos diante de Deus, que é o nosso galardoador, e o buscamos, Ele nos recompensará. Jesus diz para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e buscar ao Pai que vê em secreto. E Deus que vê em secreto nos recompensará. É Ele que vai te recompensar. Quantas orações que José não fez quando estava preso? Quantas orações que Daniel não fazia antes de ir para a cova? Orava 3 vezes no dia. Certa vez chegou o tempo dele ter que ir para a cova, mas Daniel já estava preparado, já tinha comunhão com Deus. Daniel tinha experiência com Deus. Ele sabia que Deus ia mandar o anjo para fechar a boca do leão. Ele confiava em Deus como Davi confiava em Deus. Como Davi tinha a força do Espírito Santo para matar um leão e matar um urso, ele sabia que ia matar o incircunciso filisteu, o gigante, porque ele confiava em Deus, porque ele exercitava a sua fé. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó falava mal dos outros? Não. 42 de Jó diz que Deus mudou a sorte, virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos que o falaram mal dele. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus aceitou a face de Jó. Ou seja, Deus aceitou a oração de Jó. Então Deus ele permite que passemos por tribulações, por tempestades. As águas da dificuldade, as águas da enfermidade, as águas do desemprego, as águas da contenda, as águas dos filhos que vão para as drogas, as águas das contendas e confusões dentro da casa, inimizades com vizinhos. Por tudo isso, para que venhamos a buscar a sua face, para que venhamos a buscar a Deus em oração, a ter contato com Deus. Meu irmão e minha irmã, a oração não é simplesmente palavras. A oração é um contato que você e eu temos com Deus. Quando você está com seus joelhos dobrados no chão, em sinal de humilhação, quando você abre a sua boca, reverencia a Deus, essa hora você está tendo um contato com o teu Criador. Nestas horas, você está falando com o teu Pai que te gerou, falando com o teu Deus. Você não entende os mistérios na oração, mas é um contato que você está tendo com Deus, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então hoje, pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus, a falar com Deus em oração. E Deus Ele quer ver nossa atitude nesses momentos, quando as águas entram em nosso barco. Ou seja, a gente nem espera, de repente se levanta uma tempestade, de repente se levanta tanta confusão. É tanta confusão que vem de uma hora para outra. E Deus ele quer que nós venhamos a buscar a sua face em oração. Nos momentos difíceis, meus irmãos, temos que buscar a Deus. Ele nos fortalecerá. Ele vai fortalecer o teu coração. Nós temos que agir a fé. Você não pode se desesperar. Você não pode correr para um lado para o outro. Você tem que dizer como aquela sunamita, vai tudo bem. Não conte para ninguém os seus problemas. Conte para Deus.
A sunamita não ficou espalhando que seu filho havia morrido, que ela nem esperava um filho, Deus lhe deu um filho, seu filho de repente morreu quando estava trabalhando com seu pai. Ele disse, ai minha cabeça, e morreu, desfaleceu. Essa mulher pegou esta criança e levou sobre uma jumenta, levou para o homem de Deus, para Eliseu. E Eliseu, pelo poder que Deus havia lhe dado, ressuscitou esta criança. E depois que essa criança ressuscitou, lá na frente, no capítulo 8 de 1 Reis, o testemunho da sunamita fez com que ela, no tempo da fome, fosse saciada, suprida por esse testemunho, por este filho que Deus o ressuscitou e que ela nem esperava. A sunamita não esperava ter um filho, ela não pediu um filho para Deus, mas Deus lhe deu um filho. Deus fez a sua vontade para lá na frente, através do testemunho da ressurreição do filho da sunamita, ela fosse suprida no tempo da fome, nos 7 anos de fome. Esse é o operar de Deus. Talvez você não pediu essa luta. Você não pediu essa tribulação na tua casa. Você fez tudo certinho, você vai na igreja, serve a Deus. E por que toda essa tribulação, todo mundo contra você? Por que tudo isso? Permissão de Deus. A sunamita não pediu um filho, mas Deus lhe deu um filho, e esse filho a salvou no tempo da fome. Essas tribulações que você passa hoje, elas vão te salvar no tempo da escassez, no tempo da fome. Elas vão te salvar, vão te fortalecer. Vai formar uma crosta grossa, uma coisa bem firme, sólida na tua vida. Uma experiência na tua vida. Por isso que estas águas estão entrando no seu barco. Mas não vai afundar não. Deus não vai permitir que afunda. Vem afrontas, como veio para o servo Davi. Afrontas me quebrantaram o coração. As afrontas quebrantam o coração. Jesus também foi afrontado, mas ele não revidava. Ele suportou até tapa na cara, mas não revidou. Então, meus irmãos, as águas vêm. As águas da dificuldade. As águas da ofensa. Quantas vezes você já foi ofendido? Se te der um tapa na sua cara, ofereça também a outra face. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe em 2 milhas. Você já foi até assaltado à mão armada, teve que deixar tudo que você tinha. Mas lá na frente Deus vai te dar tudo em dobro. Deus vai te dar em dobro o que você perdeu hoje. Estas águas que vêm das perturbações, das humilhações, as águas daquelas palavras que parecem agulhas, que parecem espadas, que machucam o coração da gente. Palavras, você não vai conseguir, você não vale nada, você é um derrotado, uma derrotada. Estas águas, estas palavras que se tornam como águas, que entram no teu barco, na tua vida, como aguilhões, como espada no seu coração. Isso vai te servir de experiência lá na frente. Estas águas não vão te afundar, não vai te afogar, não vai afundar o teu barco, mas é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento. Estas palavras vêm e vão embora. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Estas vozes, estas setas que você tem ouvido, são setas inflamadas de Satanás, que está usando pessoas para te ofender, para te machucar. E esta pessoa que faz isso com você, ela nem sabe depois o que ela falou para você e por que ela te falou tudo isso. Porque são setas inflamadas do diabo. Então vigie. Estas águas não vão afundar o teu barco. Usa o escudo da fé. Usa a oração. Apague esses dardos inflamados do maligno com o escudo da fé, orando. Você vai vencer a serpente orando. Orando, meu irmão, minha irmã. Jejue, abre 1 ou 2 dias na semana de jejum, começa a orar da meia-noite até meio-dia, jejua pelo menos uma ou 2 vezes por semana, faça o jejum para fortalecer a tua alma, pelo menos 1 vez por semana, jejue da meia-noite até o meio-dia, sem comer e sem beber água. Você vai fortalecer a tua vida, o teu coração. Você nasceu para vencer, meu irmão e minha irmã. Você não é derrotado e nem derrotada. Jesus está no teu barco, as tempestades vêm. Vieram para os discípulos, eles temeram. Pedro andava com Cristo e disse: Senhor, nunca te negarei.
Mas quando Jesus estava sendo arrastado para o tribunal, Pedro começou a praguejar. Não conheço Jesus. E começou a xingar, a praguejar. Daqui a pouco o galo cantou 2 vezes. Pedro havia negado a Cristo por 3 vezes. Jesus fitou seus olhos em Pedro, olhou para Pedro, mas não condenou Pedro. Jesus conhece a nossa estrutura. Ele conhece o teu limite. Ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece a tua capacidade de suportar. Ele não vai te dar um fardo maior para você carregar, não. Ele conhecia a vida de Pedro. Ele sabia que Pedro ia negar. Certa vez, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu permissão para te peneirar como peneira o trigo, mas eu roguei a Deus por ti para que a tua fé não desfalecesse. Eu não orei a Deus para que você não fosse peneirado pelo diabo, Pedro. Mas eu orei para você não desfalecer na fé. Deus não quer que nós desfalecemos na fé, meus irmãos. Por isso que Ele permitiu que as águas do mar entrassem no barco e Jesus dormia. Ou seja, Ele permitiu que isso acontecesse. Ele queria que isso acontecesse para ver a atitude deles. E Jesus falou: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não oram ao Pai? Eu não ensinei vocês a orar ao Pai? A pedir socorro a Deus? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não clamam a Deus? Por que vocês não oram ao Pai? Eu não ensinei a oração do Pai Nosso? E vocês vêm a mim desesperados? Orem ao Pai. Eu já ensinei vocês a tomarem atitude nos momentos das tempestades. Entra no teu quarto, fecha a porta e orará ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Lance sobre Ele todas as tuas necessidades, ansiedades, que Ele tem cuidado de vós. Eu já não ensinei vocês a oração do Pai Nosso? E vocês vêm a mim desesperados? Confie em Deus, meu irmão e minha irmã em Cristo. Quando vier as lutas na tua vida, quando vier os ataques do diabo, busque a face de Deus. Enquanto Moisés estava lá no monte, Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés que eram pesadas. Moisés sentado sobre a pedra, sobre a rocha, e Josué lá embaixo, guerreando, e Moisés orando. Com o sinal das mãos levantadas eram orações a Deus. Mesmo sem força, Moisés não tinha as mãos leves, eram pesadas. Arão e Hur, cada um segurava uma mão de Moisés, em sinal de oração. E Deus deu vitória para o povo de Israel. Enquanto as mãos de Moisés eram levantadas, o povo de Israel vencia. Josué vencia a guerra, mas quando as mãos de Moisés eram abaixadas, os amalequitas venciam eles. É na oração, meu irmão e minha irmã. Aprendemos com esta passagem, com esta palavra de Deus, que nós temos que buscar o Senhor. Jesus diz: por que temeis, homens de pouca fé? Por que vocês não foram orar? Por que vocês vieram me despertar? Eu ensinei vocês a orar, a buscar a Deus nos momentos de tribulações, nos momentos difíceis na vida. Ore a Deus. Você não vai ver nada acontecer. Assim como os ossos da mulher que está grávida são formados, assim Deus trabalha, Deus opera no silêncio. Você não entende o porquê das coisas, como Deus trabalha. Nós nunca iremos entender como Deus trabalha. Nós nunca iremos entender, nunca. Mas Deus opera no silêncio. Talvez você, quando dobra o seu joelho, fala: vou buscar a Deus agora. Uma situação tão triste na minha casa, uma guerra aqui, eu vou orar? Você pensa assim. Você acha que a oração não tem poder. Você despreza a oração. Aí você acha que é mais fácil recorrer a alguém. Eu vou ligar para o fulano, para o Beltrano, porque aquela pessoa ela é de Deus. Aquela pessoa vai me dar conselhos. Aquela pessoa vai me dar uma palavra. Ao invés de você adquirir experiência com Deus. Buscar o teu Criador. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus permite que as águas das tempestades entrem nos nossos barcos, para que nós venhamos a nos humilhar diante dEle, não diante das pessoas. Temos que orar pelas pessoas,
interceder por todos os moradores da terra. Mas o nosso dever não é recorrer às pessoas, é recorrer a Deus. Por isso que Jesus ensinou: vocês vieram a mim. Não era para vocês virem a mim, me despertar do sono. Era para vocês orar a Deus. Era para vocês clamar ao Pai. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude. Então Jesus estava ensinando a nós a buscarmos a Deus enquanto Ele estava aqui na terra. Os discípulos tinham que buscar o Pai. Por isso que Ele falou: por que vocês são tímidos? Por que vocês não vão direto ao Pai? Este é o ensinamento de Deus. Nos momentos da luta, das tempestades, das águas que entram no seu barco, as águas do desemprego, as águas da escassez, as águas das brigas, as águas das drogas, as águas da bebida, da contenda na sua casa, do desprezo, da humilhação, busque a Deus. Busque o teu Pai. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não seja tímido. Não seja tímida, minha irmã. Busque a Deus em oração. E Ele vai tirar estas águas do teu barco. Ele vai entrar com providência na tua vida, creia. Creia que o nosso Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Creia no Deus vivo. A situação difícil que você vive hoje, orando a Deus, batendo na porta da misericórdia, Deus vai virar o teu cativeiro. Fique com esta palavra no teu coração. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Eterno Deus que habita nos céus, aprendemos por esta palavra que o Senhor Jesus nos ensinou a buscarmos a Tua face em oração. Deus poderoso e santo, que o Senhor venha dar direção também a estas pessoas, a estas almas, que a partir de hoje, Pai, em qualquer situação, qualquer água que entrar em seus barcos, que venham buscar o Senhor em primeiro lugar, colocar diante de Ti toda a ansiedade, toda a necessidade, lançando sobre Ti toda a nossa necessidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus poderoso e santo, Pai da glória, fortaleça cada vida que ouviu a Tua palavra e levanta, desperta um espírito, Senhor, animoso, um espírito de valentia, de ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de ousadia para buscar a Tua face, a Tua presença, em nome de Jesus. Graças te damos por tudo, Senhor. Queira receber esta oração no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.